Olá, meu nome é Vladimir Campos, um consultor especializado em organização e produtividade, e o papo de hoje é sobre a técnica Pomodoro. Será que essa técnica criada aí na década de 80 ainda faz sentido nos dias de hoje? Bom, é sobre isso que eu vou conversar nesse vídeo. Eu vou bater um papo sobre os prós e os contras, o que eu acho positivo e negativo nessa técnica, que aliás foi criada para estudar, para educação. Então, se você quiser estudar, se quiser usar uma técnica para estudar, fique atento até o final. Depois eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência com a técnica e o que eu aproveitei, o que eu acho interessante da técnica e como eu aplico isso no meu Evernote, no método que eu criei e que eu utilizo para organizar minhas tarefas e gerenciar meus projetos no Evernote. Vamos lá? Conforme eu já mencionei, a técnica foi criada na década de 80 para ajudar na educação, no estudo. Quem criou ela foi o Francisco Cirilo e ele usou um cronômetro desses de cozinha em formato de tomate e por isso ele deu o nome de técnica Pomodoro. A base da técnica é o foco. Então naquela época ele falava em desligar o telefone fixo, ainda na época nem existia celular, né? E hoje a gente fala em desligar notificações, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo isso que atrapalha a gente no dia a dia para poder focar, para ficar lá atento ao que está fazendo. Desviar a atenção já tira tempo das nossas atividades. O problema maior, entretanto, é que quando você tenta voltar para a atividade que você estava fazendo, você não pega no tranco no mesmo tempo, você demora um pouco para começar a conseguir se concentrar novamente no que você estava fazendo. Para resolver esse problema, o Cirilo propôs esse intervalo de 25 minutos super concentrado em que você vai estar sem nenhuma distração. Esse intervalo ele chama de Pomodoro. Então a ideia é você trabalhar 25 minutos altamente concentrado e depois descansar de 3 a 5 minutos. E aí quando eu falo trabalhar, é trabalhar nos estudos, trabalhar nas suas atividades, enfim, foco naquilo que você está fazendo. Depois que você executa 4 pomodoros, aí você vai fazer um intervalo maior, um intervalo de 15 a 30 minutos. O interessante desses intervalos é que você tem que descansar. E descansar significa cortar a atividade que você está fazendo. Então, se você está trabalhando online, se você está trabalhando num documento de frente para o seu computador, levante, vá pegar um copo d'água, vá ao banheiro, vá tomar um cafezinho, vá conversar com os amigos. Mas não fique na frente do computador, não fique na frente do que você está fazendo. E um detalhe, navegar em rede social não é descansar. Descansar é descansar a mente, é parar de pensar, relaxar. Esses 3 a 5 minutos são para isso. O cronômetro tocou de novo, você volta e executa os outros 25 minutos novamente. Porém, essa técnica apresenta alguns desafios bem fortes. O primeiro deles, obviamente, ainda mais nos dias de hoje, é a concentração. Você tem que realmente desligar tudo. Quando você está estudando, seja na faculdade, seja no segundo grau, seja para um concurso, você naturalmente se isola. Então você já cria um ambiente fechado. Às vezes você está com fone de ouvido, às vezes você está num canto, mas enfim, você já cria esse ambiente em que é mais fácil você colocar, digamos, o telefone em modo avião e se concentrar nesses 25 minutos para trabalhar, ou seja, estudar nesse caso, e descansar a cada intervalo de 25, 5, 25, 5. O problema maior que eu vejo nessa técnica é quando você tenta levar ela para o ambiente corporativo. Por quê? Porque é natural que as interrupções aconteçam. Mesmo que você desligue o seu telefone, feche a janela do Facebook, não acesse nada, o seu colega vai vir falar com você, seu chefe vai te ligar, vai ter uma reunião bem no meio de um pomodoro. Então eu acho tudo isso bem difícil no ambiente corporativo. No site do Pomodoro, o site oficial, existem várias formas de contornar isso. Uma das que eu acho mais interessante é você comunicar com os colegas ao lado e dizer que, opa, eu estou fazendo um Pomodoro. Tem gente que coloca uma plaquinha. Outras pessoas falam que quando eu estou com esse cronômetro aqui do tomate em cima da minha mesa, significa que eu estou me concentrando. Mas inevitavelmente coisas vão surgir, problemas vão surgir. E aí o Pomodoro diz que quando você interrompe um Pomodoro, quando você interrompe esses 25 minutos, ele tem que ser cancelado. E aí no final do dia vai parecer que você não trabalhou o suficiente. Um outro problema que eu vejo, esse pessoal, e também já conversei com algumas pessoas que reclamaram disso, é esse intervalo, essa lei dos 25 minutos, vamos chamar de lei, né? Digamos, você está lá trabalhando, o alarme toca. A propósito, não fique olhando para o cronômetro. O ideal é você trabalhar e mergulhar, se concentrar profundamente no que você está fazendo. Mas tocou o alarme, bateu lá os 25 minutos, e aí você pensa, poxa, mas
falta tão pouco para eu acabar, acho que mais 1 ou 2 minutos eu devo terminar essa tarefa. E aí você tem que parar, fazer um intervalo de 5 minutos de descanso e depois voltar para aquela tarefa. Eu não gosto disso, eu acho que isso atrapalha mais do que ajuda, e algumas pessoas com quem eu conversei também dizem que atrapalha mais do que ajuda. A técnica tem formas de contornar isso, tem algumas coisas interessantes. Aliás, eu recomendo que você dê uma pesquisada online se você não conhece o Pomodoro, porque tem vários detalhezinhos que eu não estou mencionando aqui. Tem muito conteúdo online lá no meu site também, vladcampos.com, já escrevi sobre a técnica, mas enfim, se aprofunde se você está achando interessante. Então esses problemas que eu vejo na técnica, eu acho que são difíceis de serem contornados no ambiente corporativo. E aí, como resolver isso? A questão das notificações é um problema seu. Você tem como resolver e você deve resolver independente de estar usando ou não a técnica Pomodoro. Convenhamos, 25 minutos, que problema sério pode acontecer se você não olhar o seu WhatsApp, seu Instagram, seu Facebook? Se for uma coisa séria mesmo, alguém vai te ligar e vai te encontrar. Não se preocupe. Faça o que você tem que fazer em 25 minutos. Mas isso é uma coisa que você tem que tomar uma postura. Você tem que desligar o telefone, você tem que colocar ele em modo avião, você tem que fechar o Facebook, você tem que desligar as notificações. Eu não posso fazer isso por você, ninguém pode fazer isso por você. É uma atitude que você tem que tomar. Se você não tomar essa atitude, a gente volta ao começo do vídeo. Sem o foco, você perde tempo trocando de atividades e perde tempo quando você volta para a atividade porque você demora para começar a funcionar de novo, para se concentrar naquilo novamente. Então esse é um ponto. O outro ponto é que você precisa adaptar a técnica Pomodoro. Isso é minha opinião. O pessoal do Pomodoro não é muito fã dessa adaptação. A minha opinião é a seguinte: você vai fazer uma prática de vários dias ou várias atividades em casa, se seu ambiente de trabalho não for assim tão propício ao Pomodoro, tiver muitas interrupções. Então você vai fazer isso em casa. Vai estudar um projeto pessoal, alguma coisa. E aí você vai praticar à risca. Para quê? Para primeiro conseguir se isolar das notificações. E quando eu falo conseguir, não é só fisicamente desligar o botão. A gente tem que conseguir mudar isso na nossa cabeça. Aliás, vai aqui uma dica. Sabe quando você vai ali na padaria, ou quando você vai tomar um cafezinho? Deixa o celular na gaveta. Vai sem ele, vai se habituando a perceber que você não vai ter um problema sério se você não olhar aquelas notificações. Bom, então esse é o seu trabalho, aprender a desligar as notificações. E começa fazendo que você vai criar o hábito. O segundo trabalho é você, depois que você treinou bastante a técnica Pomodoro, arrisca na sua casa, por exemplo, se o seu ambiente for complicado, você vai adaptar ela. E é o que eu faço. Hoje eu trabalho com períodos maiores e meus períodos nem mesmo têm um intervalo certo. Sabe o que eu uso? Eu uso a mesma lógica de como se eu estivesse estudando. Sabe aquela aula de física, aula de português, aula de matemática? Lembra a semana que cabia numa grade certinha, tinha lá 1 ou 2 aulas? Eu uso aquilo para os meus projetos. Eu fico imaginando que horas, em que intervalos do dia eu posso aplicar um projeto. Então, digamos, segunda no final da manhã, terça no começo da tarde, enfim, eu trabalho como se fossem matérias da escola. E aí eu vou encaixando isso. Então são os períodos, são meus blocos de Pomodoro, que são maiores ou menores do que o intervalo de 25 minutos. E aí eu vou descansando, mas eu sempre trabalho focado com as notificações desligadas. Eu tentei várias outras formas de executar minhas tarefas, listas e uma série de outros métodos, mas eu percebi que essas caixas que cabem direitinho, essas caixas de conteúdo, de atividades que eu tenho que fazer, que cabem direitinho em intervalos, que aí eu roubei essa ideia do Pomodoro, funcionam muito bem, porque eu posso mudar de uma tarefa para outra. Não que eu fique mudando, não confunda com o que eu falei mais cedo, que é você ficar alternando o tempo todo. É esse intervalo, porque a gente tem muita coisa para fazer. No seu trabalho você tem muita coisa para fazer, você não vai conseguir ficar concentrado numa atividade só, mas o importante é que naquele intervalo que você escolheu para ficar concentrado, você tem que ficar concentrado e trabalhar concentrado naquela atividade. E aí o Evernote entra como um salvador. Os meus cadernos do Evernote, eles funcionam como se fossem as caixas, esses períodos do Pomodoro. Então digamos que, sei lá, de 9 às 11 da manhã eu vou estar trabalhando em algum projeto. Eu não vou ficar de 9 às 11 da manhã trabalhando, mas eu também não vou seguir à risca aí os 25 minutos
minutos do Pomodoro. O que eu faço é desligar todas as notificações, abrir aquele caderno que tem todas as informações. E como é que ele tem todas as informações? Bom, você já deve ter assistido os vídeos, já deve ter ouvido muito podcast. Eu capturo tudo e coloco tudo isso dentro do meu Evernote. E aí ele tem todas as informações para eu trabalhar. Eu vou trabalhar focado naquele caderno. Terminou aquele período que eu escolhi para trabalhar, agora eu tenho que partir para outro trabalho porque eu tenho uma outra entrega para fazer, eu mudo de caderno, eu mudo de caixa e crio outros períodos de trabalho e vou trabalhando dentro daquele caderno, dentro daquela caixa para entregar aquele outro trabalho. E isso não é só comigo. Eu já percebi em várias empresas onde eu prestei consultoria, onde eu ajudei com organização, com produtividade, que funcionou muito bem. As pessoas perceberam que se elas criarem esses compartimentos e focarem no trabalho, a coisa flui, a coisa funciona. E aí não precisa ser o Evernote, eu prefiro que seja o Evernote, mas pode ser até uma caixa de papelão. O importante é você criar esses espaços, esses intervalos de trabalho. Aliás, falando em consultoria, se você for um profissional liberal, se você for um pequeno empresário quiser ajuda, dê uma olhadinha lá no site vladcampos.com, tem um formulário, entre em contato que eu te respondo. E aí, o que você achou? Você já usa a técnica Pomodoro? O que você achou dessa minha adaptação? Você já tentou fazer alguma adaptação? Gostou dessas dicas? Comente aí no vídeo, eu queria saber a sua opinião. E se você for um estudante, aprofunde-se, funciona muito bem. E aí sim, na risca, siga a técnica que você vai se dar bem, porque você vai se concentrar, você vai ser muito mais produtivo. É isso, um grande abraço e até o próximo.